Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Se tudo bem aí, se todo mundo estiver me escutando, eu vou começar, tá bom? Eu tinha planejado com vocês, como a gente tinha falado já na primeira live, na segunda-feira, que eu iria dedicar aí umas 3 lives, a próxima eu termino, se tudo correr bem, iria dedicar para a gente falar um pouquinho, dedicar a entender um pouquinho como a gente deve proceder para um processo de autoconhecimento. Eu parti naquela live da segunda-feira de um pressuposto, eu dizia que toda vez que a gente faz toda vez que a gente está empenhado em conhecer, 3 fatores são fundamentais. Um sujeito que conhece, um objeto a ser conhecido e a relação que se estabelece entre eles. Então, não adianta eu ser um sujeito ansioso por conhecer, sedento por conhecer, não adianta o objeto estar ali disposto para mim se eu não me volto para ele. Então, esses 3 elementos são importantes. A gente falou na primeira live, na segunda-feira, justamente sobre aquilo que diz respeito ao objeto. Não é? O que eu tenho que levar em consideração quando eu estou na relação com o objeto, né? O que o objeto pede de mim. O objeto pede de mim, a gente aprendeu realismo. Hoje nós vamos falar sobre o sujeito, né? Como a relação do sujeito nessa dinâmica de conhecimento, né? O que o sujeito precisa ser, né? O que ele precisa ter como característica, do que ele precisa estar dotado para poder conhecer adequadamente a realidade. E aí, posta essa pergunta, a gente se dá conta de algumas coisas, né? Quer dizer, coloquemos-nos um instante só, né, na experiência justamente na experiência de conhecer, né? Vocês como sujeito conhecedores. Imediatamente no acesso à realidade, o que é fundamental? O primeiro grande elemento, o primeiro grande recurso de que a gente é dotado no acesso ao real para conhecer são os nossos sentidos. A gente precisa dos olhos, né, da visão, para conseguir captar, né, o objeto, a gente precisa do olfato, do paladar, do tato, da audição, a gente precisa dos sentidos. Mas a gente também precisa do afeto. O afeto também ele é um aspecto fundamental na relação de conhecimento, na medida em que o afeto aproxima a gente do objeto que a gente anseia conhecer. E, finalmente, um aspecto fundamental disso tudo é que, para além do fato de eu ser dotado de sentidos, ter um afeto que me aproxima, eu preciso, ao abraçar esse objeto, em alguma medida, abraçá-lo de uma maneira tal que o que eu capto não é só aquilo que eu estou vendo, e nem tampouco aquilo para que eu estou voltado afetivamente, né? Este elemento aqui, esse terceiro elemento, que é aquele que eu entendo que é o mais importante de todos, que a gente dá o nome disso de razão. Eu não vou entrar aqui, né, numa discussão filosófica acerca do conceito de razão e todos os debates filosóficos que há a respeito disso, mas eu parto do pressuposto que razão pode ser entendida como uma sede de totalidade, uma exigência de que no contato com a realidade todos os aspectos da realidade para o qual eu estou voltado sejam captados, sejam abraçados, sejam abrangidos pelo meu desejo de conhecer. A isto eu estou chamando de razão. A razoabilidade, o que é? A razoabilidade é justamente aquela força que emerge no meu estar cotidiano com a realidade, no qual o que está em jogo o tempo inteiro é a minha razão. Ou seja, uma coisa é razoável quando ela respeita esta exigência da razão, quando ela respeita essa exigência da razão de totalidade. A gente precisa fazer algumas distinções importantes, porque eu dizia para vocês na live da segunda-feira, né, que muitas vezes no nosso contato com a realidade a gente se prende a esquemas mentais e a gente acha que, em alguma medida, os esquemas mentais que a gente tem, que a gente carrega, são suficientes para a gente conhecer. Muitos desses esquemas mentais são, na verdade, coisas que a gente aprende de um certo padrão cientificista de relação com a realidade, de um certo padrão racionalista de relação com a realidade, de um certo padrão, muitas vezes, até relativista, né? Então, a gente, no fim das contas, a gente quase é levado a acreditar, se não, na verdade, a gente acaba sendo levado a acreditar efetivamente, que a nossa razão não passa de uma capacidade de que a gente é dotado de fazer uma demonstração, de medir a realidade com um certo metro, né? O metro da racionalidade, o metro do cientificismo, o metro do relativismo. Quer dizer, é contra este tipo de perspectiva que a gente costuma adotar na nossa relação com o real que
o conceito de razoabilidade entra na jogada, sobretudo quando a gente está falando de um autoconhecimento, do processo de autoconhecimento. Veja, se aqui se impõe um problema, né? Porque eu disse para vocês que para conhecer, a gente tem um objeto a ser conhecido e tem um sujeito que conhece. No caso, né, da nossa questão aqui do autoconhecimento, o objeto é o próprio sujeito, né? Então a gente precisa justamente, ao se voltar para esse objeto que somos nós, assumirmos uma postura que não seja uma postura segundo a qual o meu olhar para mim mesmo vai ser determinado por algum desses desvios do uso da razão, de algum dessas reduções do uso da razão. Quais reduções? Acreditar que eu só estou aplicando a razão se e somente se eu sou capaz de demonstrar alguma coisa, se eu sou capaz de estabelecer uma lógica precisa entre premissas, né, que eu estou analisando dentro de mim. Eu vou dar um exemplo que muitas vezes aparece na clínica, um exemplo fictício, mas que é muito frequente, muito recorrente no que eu escuto na clínica. A pessoa, de repente, está ali numa relação com uma outra pessoa, um casal, e uma determinada situação causa um certo mal-estar na pessoa. Eu que estou, né, experimentando mal-estar no relacionamento com aquela outra pessoa, eu assumo aquele mal-estar como se fosse o metro com o qual eu vou entender quem eu sou e, sobretudo, aplico este metro com o qual eu entendo quem eu sou na relação com o outro. Então eu começo a dizer, puxa, ele me feriu. Então, no fim das contas, o outro nada mais é do que alguém que não está atento a mim, alguém que não gosta de mim, alguém que me quer o mal, né? Quer dizer, no fim, eu não estou olhando para a realidade, eu estou olhando apenas para a ferida que causou em mim, né? Algumas das perguntas que apareceram aí, seja ontem quanto hoje, né, tem um pouco esse caráter, né, de relação que a gente acaba estabelecendo com a realidade, e eu estou aqui por enquanto só falando da realidade externa a mim, que a gente precisa evitar, né? A gente precisa evitar ao máximo estabelecer uma relação com a realidade com a qual eu estou lidando a partir de um metro que não seja um metro adequado. O metro adequado é exatamente esse, o metro definido pela razão. O metro, portanto, definido pelo fato de que eu sou sede, eu sou urgência de totalidade dos fatores. Eu não posso me contentar de forma alguma com a mera demonstrabilidade. Eu não posso me contentar de forma alguma com uma explicação racional, lógica do que está acontecendo. Eu não posso me contentar com dizer, puxa, ele me feriu, portanto, né? Eu não posso me contentar com o fato de que o que acontece dentro de mim é o suficiente para que eu entenda o que está acontecendo fora de mim. Não sei se está claro, né? Talvez não esteja ainda 100% claro, porque tem alguns elementos desse processo todo que eu vou aos poucos esclarecendo para vocês. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção, eu vou fazer um pouco como eu fiz lá naquela primeira live, eu vou apontando para vocês alguns elementos. A primeira coisa é vocês entenderem isso. O que caracteriza o sujeito na relação com o objeto, que é o que a gente está abordando hoje, é a razoabilidade. Chamam a isto de razoabilidade. Razoabilidade é a capacidade que a gente tem, a capacidade que a gente tem de aplicar a nossa razão de forma adequada. 2. A nossa razão não é a capacidade que a gente tem e usa muito bem, muitas vezes, a gente tem de demonstrar, de chegar a uma demonstração, de provar alguma coisa acerca do real, nem tampouco é a capacidade que a gente tem de estabelecer relações lógicas entre premissas. A relação pode ser perfeitamente lógica, mas as premissas podem estar erradas. E estão erradas normalmente por quê? Porque eu as avalio de forma redutiva, eu as avalio a partir de um metro inadequado. Então, esse era o segundo fator. A partir disso aqui, a gente agora precisa entender algumas coisas. A realidade, a gente viu isso na primeira live, a realidade ela é sempre, né, muito maior do que aquilo que eu estou vendo dela, né? Então, se a realidade é maior do que aquilo que eu estou vendo dela, e eu preciso me voltar para essa realidade, eu preciso, portanto, né, estar dotado daquilo que me permite conceber, pelo menos, a maior quantidade possível de fatores desta realidade.
Na relação, portanto, com a realidade, a aplicação da razão, a aplicação da razoabilidade vai se dar na medida em que eu estou aberto, na medida em que nada daquilo que acontece no imediato da situação é suficiente para que eu interrompa toda a minha relação de conhecimento e chegue a assumir um juízo definitivo, chegue a dizer um juízo definitivo sobre aquilo que está acontecendo. No mais das vezes, isso não nos satisfaz. No mais das vezes, muito pelo contrário, se a gente é muito fiel e muito sincero à nossa dinâmica, né, de exigência de totalidade, toda vez que a gente para no parcial, a gente fica mal. Né? Se vocês param 2 minutos para pensar, né, em situações que vocês já viveram, em que vocês chegaram a explicações, é mais do que evidente que no instante seguinte fica uma sensação de que, putz, falta alguma coisa, putz, não é isso aqui, não é suficiente. Porque a gente precisa de verdade dar-se conta da totalidade dos fatores daquele aspecto da realidade para o qual a gente está voltado. Veja, a gente poderia, por exemplo, eu não sei, dizer, eu vou dar alguns exemplos aqui. Né? A razão da gente é capaz, por exemplo, de operar, né, segundo a lógica da matemática. Né? Segundo a lógica da matemática, a gente consegue resolver um monte de questões. Mas por mais corretos que sejam os métodos, por mais corretos que sejam os métodos da matemática, por mais adequados que eles sejam, por mais que eles nos permitam chegar a afirmações verdadeiras acerca daquilo a que eles se referem, nunca é suficiente, por exemplo, em se tratando dos comportamentos humanos, nunca é suficiente no que se refere aos meus comportamentos, aplicar, por exemplo, a lógica matemática. A ciência também, né, ela tem métodos adequados, a demonstração é importante, a prova científica ela é importante, não digo que não seja, mas também é verdade que o parar sobre uma demonstração, por justa, por adequada que seja, não me satisfaz. É o típico exemplo do camarada que me chega no consultório e fala, putz, eu descobri que eu estou com câncer, né? Eu não consigo sossegar enquanto eu não entender por que eu estou com câncer, né? E o cara se enfronha em milhares de perspectivas de análise, procura médico, procura cientista para entender por que está com câncer. Chega no final e descobre, está com câncer por causa do fator, sei lá, X. Quer dizer, imediatamente ele fala, e daí, né? Do que serviu chegar a esta conclusão? Né? Chegar a essa conclusão não foi suficiente, não satisfaz a exigência da razão. A exigência da razão pede mais fatores, e pede, na verdade, a totalidade dos fatores. A gente não quer, pura e simplesmente, uma explicação do real. A gente, na verdade, a razão da gente pede uma relação que seja o mais límpida, o mais autêntica, o mais verdadeira possível com a realidade. É isso aqui que a gente precisa buscar o tempo inteiro. Não sei se está claro o que eu estou dizendo, né? Esse terceiro fator que eu queria apontar para vocês é que se a gente precisa ser fiel a esta dinâmica. A gente precisa ser fiel ao fato de que a realidade é maior do que eu vejo, a realidade ela é mais do que aquilo que eu experimento afetivamente dela, quando eu digo gosto ou não gosto, me causa bem-estar ou mal-estar. A realidade ela é muito mais do que aquilo que eu sou capaz de demonstrar logicamente, estabelecendo relações entre premissas distintas, de causalidade, de consequência. A realidade ela é muito mais do que qualquer outro tipo de demonstração científica, física, química, o escambau. A realidade ela é maior. E se ela é maior e eu, na relação com ela, busco conhecê-la, eu não posso sossegar enquanto este dado da realidade, ou seja, este aspecto da realidade de totalidade, não se apresentar para mim, nem que seja como uma pequena fresta, né, de luz que entra dentro da minha, que entra na minha relação com a realidade. Essa é a terceira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. A gente, na relação com o real, a nossa razão na relação com o real, pede clareza, pede verdade, pede autenticidade, não pede menos do que isso. A gente precisa deste nível de relação com o real. Tá? Então, primeira coisa, a razão é uma abertura à totalidade dos fatores. Segunda coisa, a razoabilidade é justamente a capacidade de eu aplicar a minha razão
com essa abertura. E terceira coisa, se a realidade ela é grande, se ela é maior do que aquilo que eu vejo, sinto, experimento e sou capaz de demonstrar racionalmente, cientificamente, há em mim todo o potencial para chegar a estabelecer uma relação verdadeira, límpida, transparente, clara com o real. É aqui onde está justamente o nó, né? Aqui se desfaz um pouco o nó no que está em jogo quando a gente está falando do autoconhecimento e a razoabilidade. Porque eu não vou me autoconhecer se... eu dei esse exemplo, inclusive, para vocês na live da segunda-feira, mas eu não vou me autoconhecer porque eu estou atento às minhas monções afetivas, aos meus movimentos afetivos. Os meus movimentos afetivos vão e voltam. Eu não vou me conhecer porque eu fiz um exame clínico, meu último exame de sangue. Quer dizer, eu não vou me conhecer porque eu consegui racionalmente explicar que o meu mal-estar na relação com a minha esposa se deve ao fato de eu ter vivido uma relação inadequada com meu pai e, no fim das contas, a teoria XYZ lá me explicou isso aqui e me dá a garantia de que finalmente estou certo e posso ficar à vontade, né, com o meu mal-estar no relacionamento com a minha esposa. Nada disso aqui coincide com autoconhecimento. Toda vez que a gente leva a sério, por um instante que seja, o fato de que a minha razão quer, na verdade, mais do que explicações, o sentido da circunstância, o sentido dos fatos, o sentido dos encontros que eu vivo, neste momento, inevitavelmente, todo esse conjunto de explicações vem por terra e a gente se dá conta de que precisa de algo mais. E esse precisa de algo mais coloca a gente diante de um problema importantíssimo. E aqui talvez está, né, o quarto ponto sobre o qual eu queria falar para vocês. Como é que eu faço, portanto, para me autoconhecer? Veja, se o objeto da minha atenção sou eu mesmo, se o objeto da minha atenção, que é muito maior do que eu dou conta de mensurar com todo o conjunto de recursos de que eu sou dotado, se o objeto da minha atenção, que sou eu, é este ente, esta entidade dotada de uma razão aberta, escancarada, com olhos esbugalhados diante do real, querendo colher tudo o que o real tem, eu me conhecerei tanto mais, quanto mais eu colocar em jogo na relação com o real, na relação com a minha realidade, colocar em jogo justamente essa exigência de totalidade. Não sei se faz sentido o que eu estou dizendo para vocês, mas é que, no fim, conhecer-se é ficar o tempo inteiro com um certo comichão. Conhecer-se é ficar o tempo inteiro com uma certa urgência de que não foi suficiente, não é isso ainda, eu preciso um pouco mais. Alguém disse aqui, né, é angustiante, né? A Ercília está dizendo, eu costumo ver as coisas olhando sempre para o que pode dar errado. Eu peguei um detalhe, esse é angustiante aqui, desculpa, Ercília, depois a gente pode falar um pouco sobre isso. De fato, tem uma certa angústia nisso, né? A gente poderia chamar de angústia, no fato de que, no fim, gera-se na gente uma tensão constante. A gente está o tempo inteiro tenso na relação com a gente mesmo. Por quê? O tempo inteiro falta alguma coisa. O tempo inteiro, os juízos a que eu chego não são juízos completos. O tempo inteiro, os pontos aos quais eu chego são sempre parcialidades acerca do que eu sou. Eu, portanto, me conhecerei tanto mais, quanto mais me observando não introspectivamente, alguém fez essa pergunta aí nos stories, não fazendo uma introspecção, mas me observando no meu cotidiano, como eu ajo, como eu estou na relação com as pessoas, eu começar a me dar conta que nesta ação cotidiana que eu empreendo, em cada coisa que eu faço, nunca me contento com o parcial. Nunca me contento com o fazer o mínimo, fazer meia boca as coisas, estar de forma parcial nas relações. A gente sempre precisa, no fim, afirmar de fato a urgência de que, naquela circunstância, a totalidade dos fatores estejam em jogo. No caso nosso, a totalidade da minha exigência, vamos dizer assim, de totalidade esteja em jogo. Né? Quer dizer, que cada vez
ao olhar para a circunstância que eu estou vivendo, venha à tona de forma mais evidente que eu não me contento com o mínimo. Estar na relação, estar na circunstância, estar naquele mal-estar, estar naquela circunstância difícil, estar naquela dor, naquele sofrimento, entendendo que, no fundo, o que eu preciso, de fato, de verdade, é que aquela situação faça sentido. Que aquela situação não seja explicada pura e simplesmente, mas que ela faça sentido. Esse é o trabalho que a gente precisa fazer quando a gente está aplicando a razoabilidade na construção de um conhecimento acerca da gente mesmo que seja o mais adequado possível. Eu não sei se ficou claro, eu vou resumir, né, um pouco os pontos sobre os quais eu gostaria de me deter com vocês aqui, né, que eu acho que são os pontos fundamentais. Né? Primeiro a gente entender que a gente, na relação com a gente mesmo, né, buscando o nosso conhecimento, a gente está aplicando, deve aplicar, né, uma força da nossa razão. Aqui eu estou dando o nome de razoabilidade. Né? A razoabilidade coincide com o quê? Com o fato de que a minha razão será tanto mais potentemente aplicada, quanto mais ela for entendida como abertura à totalidade dos fatores daquilo sobre o que eu estou debruçado, daquilo para o que eu estou voltado. 2. A gente não pode, em hipótese alguma, reduzir o uso da nossa razão, ou seja, impedir, obstaculizar essa dinâmica de busca de totalidade, contentando-se com explicações racionais, explicações relativistas, explicações cientificistas. A gente não pode se contentar sequer com sensações afetivas que eu tenho e que normalmente hoje em dia, né, eu abro um parênteses aqui antes de passar para o terceiro ponto. É muito engraçado porque a gente costuma, né, acusar a cultura contemporânea de racionalista, né? E por causa disso a gente meio que aplica todo um sentimentalismo sobre tudo que a gente começa a assumir uma postura sentimentalista sobre tudo que a gente vive. Quer dizer, um erro crasso, uma coisa como essa, né? Porque a gente não vai resolver o problema do racionalismo virando a moeda, né? A moeda, o lado oposto da moeda do racionalismo é um sentimentalismo vazio, né? A gente vai resolver isso aqui, né, que ainda falando sobre o segundo ponto, a gente vai resolver isso aqui aplicando, na verdade, a nossa razão segundo aquilo que ela de fato é, aquilo que ela originalmente é, né, um olho escancarado, uma janela aberta para o real. E o terceiro ponto sobre o qual eu queria chamar a atenção, que é a sequência, em termos de consequência de tudo isso aqui, é justamente o fato de que eu vou me conhecer tanto mais, não por uma introspecção, não por um voltar-me para dentro de mim mesmo, mas por um observar-me na relação com o mundo, por um observar-me na relação com o outro, por um observar-me na relação com as circunstâncias que me são dadas, por um observar-me na relação com o meu trabalho. Quer dizer, em cada uma dessas situações nas quais a gente vive, a nossa razão está empenhada em conhecer todos os fatores em jogo. Se eu descubro isso em mim, se eu conheço isso em mim, eu não sossego mais. Né? Eu não sossego mais. Conhecer-se, portanto, na perspectiva do sujeito, né? Sujeito, objeto e relação entre os três elementos, eu estava falando para vocês. Conhecer-se, portanto, na perspectiva do sujeito, conhecer-se, portanto, na perspectiva da razoabilidade, quando a gente fala de sujeito, a gente está falando de razoabilidade, é nada mais, nada menos do que a gente está profundamente vinculado à nossa natureza íntima de exigência, de necessidade, de sede de sentido. Não sei se eu fui claro, talvez este seja, né, em virtude da dificuldade que a gente tem de operar com o conceito de razão, né, em virtude do fato de que a gente vive numa cultura onde, né, o conceito de razão foi profundamente deturpado, né, por todo uma mentalidade cientificista, racionalista. Talvez esse seja, né, o conceito mais complicado para a gente, sobretudo porque traz à tona na relação de autoconhecimento esse fator aqui, né? Quer dizer, o objeto ao qual eu conheço sou eu mesmo, né? Então parece que meio que a coisa se confunde, vira um nó, né? Um nó estranho, mas não. Quer dizer, não tem nó nenhum na jogada, né? Quer dizer, a coisa é muito mais simples, né? A coisa é muito mais simples. Eu poderia, se fosse para resumir todo o conteúdo dessa live, né, numa coisa só, eu diria para vocês que
a relação que há entre a razoabilidade e o autoconhecimento impõe-nos uma atenção constante ao fato de que somos exigência de que as coisas façam sentido. E o sentido não coincide, não tem nada que ver com as explicações a que eu chego. Tudo bem, pessoal? Não sei se tem alguém, eu conseguiria aqui, eu tenho 5 minutos, eu conseguiria responder alguma pergunta. Eu não sei se eu fui claro o suficiente, talvez, né, a coisa tenha sido um pouco mais complicada. Eu estou vendo o que tem aqui de pergunta, se tem alguma que a gente poderia responder. Se alguém tiver alguma pergunta do que eu falei, a gente poderia usar esses 5 minutos para isso. Eu não estou vendo mais, tem tantas coisas aqui para trás que eu não estou vendo mais o que poderia ter. Tem um monte de gente pedindo para a gente atender. Alguém perguntava aqui, o Augusto, se eu não estou enganado, a razoabilidade seria a aplicação da razão de forma equilibrada? Eu não diria que é equilibrada, Augusto. Não é a aplicação da razão de forma equilibrada, pelo contrário, é a aplicação da razão naquilo que ela de fato é. Né? Neste caso não pode haver equilíbrio no sentido de, né, um pouquinho daquilo outro. Né? Sim, a razão é capaz de usar qualquer um dos métodos, né, que estão aí dados como formas de conhecimento, mas não se trata, neste caso aqui, especificamente, de um equilíbrio entre, não é que eu vou aplicar um pouquinho de cientificismo, um pouquinho não, se trata de uma outra coisa, é toda uma outra coisa. O que está em jogo de verdade é exatamente que eu empregue a razão naquilo que ela de fato é. Tá? Bom, pessoal, o que eu queria falar para vocês é isso. Eu não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui. A Elise está perguntando se vai ficar salva. Pessoal, com relação a isso, desculpa, como é que é o seu nome? É Lu, tá bom. Ô, Lu, desculpa. É menina. Eu só vi o Augusto aqui, me desculpa. O pessoal está me perguntando com relação à gravação da live. Na verdade, eu sou totalmente atrapalhado com isso aqui, tá, pessoal? Então, um amigo me mandou a gravação da live passada, só que eu não estou conseguindo diminuir para poder passar para cá, porque eu não estou conseguindo. Então, eu estou ainda estudando alguns meios. A de hoje vai ficar na mesma situação. Se alguém tiver gravado, eu peço a gentileza depois de me mandar, assim que eu conseguir resolver esses problemas aqui que há mais aqui na capacidade de uso, eu vou deixar disponível para vocês, tá bom? A nossa próxima... Ei, Rebequinha, bom te ver também. A nossa próxima live, que eu espero que eu consiga fazê-la na segunda-feira, vai ser sobre o terceiro aspecto aqui que está em jogo quando a gente está falando da relação de conhecer. Né? Falei que a gente precisa de um objeto, precisa de um sujeito, mas a gente precisa que entre o sujeito e o objeto se estabeleça uma relação adequada. A gente vai falar sobre esse nível de relação adequada e o que caracteriza essa relação, para a gente poder entender como, na relação com a gente mesmo, a gente pode ser verdadeiramente capaz de chegar a se conhecer. Então, tem alguma coisa aqui, que é esse terceiro fator, eu vou falar para vocês na próxima live, esse fator tem uma coisa aqui que garante que a gente não escorregue, que a gente não recaia sobre um erro, que a gente consiga resolver aquilo que foi a tentativa de toda a ciência moderna, evitar o erro. Né? Quer dizer, toda a ciência moderna, desde o século XVII, tinha esta preocupação. Né? Quer dizer, como é que eu faço para me relacionando com o objeto que eu estou conhecendo, não incorrer no erro? Né? Era essa a pergunta, né? Desenvolveu-se o método científico, ganhamos enormemente com isso, é bem verdade, do ponto de vista da evolução histórica, mas, em alguma medida, existencialmente, a gente perdeu alguma coisa. Né? E a gente perdeu alguma coisa exatamente na medida em que a gente, no fim, não sabe mais o que a gente é, né? Não sabe de verdade o que a gente é, não sabe de verdade que a gente é essa exigência de que as coisas façam sentido, e, no fim, por causa exatamente disso, a gente se relaciona com tudo, com todos e com todas as circunstâncias usando métodos desse tamanhozinho, né? Usando medidas minúsculas para entender o real. E com isso a gente sofre enormemente em todas as circunstâncias. Algo dessa ferida aberta, né, que a gente, né, que o Ítalo tem insistentemente falado com a gente, no fim tem que ver com isso, né, com o fato de que a gente usa medidas muito pequenas, né,
E por isso, nas medidas pequenas, né, tudo, absolutamente tudo, né, tem as proporções da nossa capacidade de ver. Né? Nossa capacidade de ver é desse tamanhozinho, então tudo tem proporções gigantescas. Né? Tudo bem, pessoal? Agradeço enormemente vocês que estão aqui. Na próxima live a gente vai falar, portanto, desse terceiro fator. Eu aviso vocês no tempo certo. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!